20 horas. Essa é a nossa penúltima aula. Vamos trabalhar os capítulos 20 e 21. Já vamos também começando a fazer a síntese do livro todo do Apocalipse. Vocês, então, já aprenderam algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, não podemos ler o Apocalipse ao pé da letra. Ele é contado pelo João a partir do que nós chamamos de metáforas, linguagens figuradas. Então, o João, ele não fala literalmente. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos. Não podemos ler o Apocalipse literalmente. Segundo, aprendemos até agora, o João não fala de futuro. O Apocalipse não é um livro de adivinhações, tá? Não é um livro de adivinhações. Já aprendemos isso também. O Apocalipse fala da realidade das comunidades cristãs que viviam no final do século I. No final do século I. Principalmente as comunidades da Ásia, que hoje é a Turquia, tá? A Turquia. Ao falar de 7 comunidades, ele estende para todas as comunidades cristãs, mas essa é a ideia. Então, o livro do Apocalipse ele tem que ser contextualizado. Tem que ser contextualizado. Qual que é o contexto? As perseguições que o Império Romano estava impondo naquele momento aos cristãos, tá? Principalmente na Ásia. Quais os governos principais do Império Romano que perseguiram os cristãos? O governo de Nero e o governo de Domiciano. Nero no ano de 64, Domiciano nos anos 90, tá? Esses são os principais perseguidores dos cristãos. Foi nesse período que o Apocalipse foi escrito, tá? Foi descrito. Esse negócio do Marinelo. Então, esse primeiro ponto, então, é isso, não ler o Apocalipse ao pé da letra. Segundo, o Apocalipse não fala de futuro, ele fala da realidade das comunidades. Terceiro, o livro, ele é vamos dizer, uma intenção do João de fortalecer a fé daquelas primeiras comunidades que estão sendo perseguidas. E, para isso, ele insiste com 2 palavrinhas muito importantes que aparecem o tempo todo nas entrelinhas do Apocalipse: resistência e profecia. Tá? As comunidades devem resistir a essas perseguições e, ao mesmo tempo, tem que ter o papel de profetas, de anunciar o evangelho. Por isso, no capítulo 10, lá ele fala do livrinho, que é doce na boca e amargo no estômago, que é o evangelho. O evangelho ele é doce, mas quando você vive ele, as pessoas passam a te perseguir. Então, qual é o grande objetivo do Apocalipse? Estamos fazendo essa síntese porque estamos chegando no final. O objetivo do Apocalipse, o João quer dizer o seguinte: se a gente viver o evangelho, essa é a grande mensagem do João. Se a gente viver o evangelho, nós vamos construir uma nova sociedade, uma nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. Então, ele não está falando de um fim de mundo, o fim do mundo físico que nós vivemos. Ele está falando do fim de um mundo injusto. Então, ele está falando dessa realidade que nós vivemos. Ele não está projetando o fim da humanidade ou o fim da Terra como planeta. O João está falando do fim, da necessidade do fim de uma sociedade injusta. Portanto, desde o capítulo 12, que é muito importante que eu vou falar, desde o capítulo 12 até o 22, que é o final, do 12 ao 22, porque 12 é onde começa lá a história da mulher. Quem é a mulher, já falamos, é as comunidades, né? A comunidade, a esposa de Cristo. Desde o capítulo 12 até o 22, o João vai frisar que a história da humanidade é a história da luta do bem contra o mal, da luta da sociedade justa, a mulher, contra a sociedade injusta, o dragão. Muitas vezes parece que o dragão está vencendo a mulher. Então, muitas vezes parece que a sociedade injusta ou a injustiça está prevalecendo sobre a justiça. Mas isso não é verdade, está dizendo João. O João está dizendo que o tempo do mal, o tempo da injustiça, o tempo da ganância, o tempo da mentira tem pernas curtas. Essa sociedade justa, ela é com tempo determinado. No final, o bem vai vencer o mal.
Porque nós somos cristãos, temos. E como é que a gente vai. Como é que o bem vai vencer o mal? Quando nós cristãos resistirmos e quando nós cristãos fomos profetas. Então, daqui a pouco vamos falar aqui sobre 1000 anos, vocês vão ver esses 1000 anos, que nós vamos falar daqui a pouco sobre esses 1000 anos. Desde quando Cristo veio à Terra e ressuscitou, começou então o fim do mal. Começou então o fim da sociedade injusta. Cristo, ele vai inaugurar então esse novo céu e essa nova terra. Cabe a nós que seguimos a Cristo continuarmos a expandir esse novo céu e essa nova terra. É isso que nós vamos ver agora. Então, o Apocalipse, ele está dizendo para as primeiras comunidades: resistam, sejam profetas, fujam da idolatria, porque o grande problema naquele momento é a idolatria, tratar o imperador como Deus, adorar falsos deuses. Então, o João está falando, fuja da idolatria. Na nova sociedade, não há espaço mais para idolatria, não há espaço para mentira, não há espaço mais para ganância. E qual é o símbolo dessa sociedade injusta? Babilônia. A Babilônia não é apenas uma cidade física que existiu, né, e agora representado por Roma. Babilônia é o símbolo de toda a sociedade injusta. A sociedade injusta, o que ela prega? Ela prega ganância, ela prega mentira, ela se alimenta do sangue dos profetas, nós já vimos isso aqui no Apocalipse, ela se alimenta do sangue dos profetas. A nova sociedade vai ser uma sociedade fraterna, justa, onde a verdade predomina, onde a fraternidade predomina. Então, João está dizendo, qual que é o convite do João aos cristãos? Quer dizer que o novo céu e a nova terra é o futuro? Não. O novo céu e a nova terra é a transformação da Babilônia em Nova Jerusalém. Nova Jerusalém significa que a sociedade justa, a mulher. Então, a mulher é o símbolo da sociedade justa, o dragão e a Babilônia, sociedade injusta. O que o João está dizendo é o seguinte: nós temos que transformar a sociedade que nós vivemos. E ao falar, então, em linguagem figurada, ele fala, logicamente, de passado, presente e futuro, ao mesmo tempo. Então, ou seja, essa luta do bem contra o mal estava no passado, está no presente, mas nós podemos mudar essa história no futuro, está dizendo João. Tá? Então, essa é uma pequena síntese. Vamos, então, agora para o capítulo 20, onde a gente vai começar. Quem está chegando agora, vamos começar no capítulo 20. Podem pegar a Bíblia de vocês. Outra coisa importante que eu não falei nessa síntese, isso está aqui no livro do Carlos Mester, tá? O livrinho aqui. O Carlos Mester fala o seguinte: desde o capítulo 12, são apresentadas algumas batalhas do bem contra o mal, da sociedade justa contra a sociedade injusta. A primeira batalha foi justamente quando o dragão ele é expulso do céu, tá? Então, desculpa, a primeira batalha é a batalha da mulher contra o dragão. Depois teve a batalha que Miguel e seus anjos expulsaram o dragão. Aí teve a terceira batalha, que está no capítulo 12, versículo 11, em que aqueles que são fiéis à palavra venceram aí o mal. Depois tem a quarta batalha, que foi a mulher e a terra. E depois a quinta batalha, e assim por diante. Quer dizer, são várias batalhas que são narradas a partir do capítulo 12, tá? Agora, nós vimos na última aula, no capítulo 18, foram vencidos as duas bestas. Quem são as bestas? Já falamos aqui várias vezes. As bestas são a expressão de todo o poder político e religioso. Tá? Então, foi eliminado as duas bestas, foi eliminado o falso profeta, e agora só falta ser eliminado o dragão. Com o dragão, é o fim da injustiça? Não. O último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Não essa morte física, não é disso que está falando. A morte como um instrumento que mata a vida, que mata o projeto de Deus, tá? Isso nós vamos ver, então, agora no capítulo 20. Vamos lendo e vamos falando aí, então, das questões importantes que estão nesse capítulo 20. Quem está com a Bíblia, pode, então, começar a abrir. Capítulo 20. Tá, vamos falar desse capítulo 20. Vamos lá, então. Vi, então, um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão. Agora o João vai deixar claro quem é o dragão. Até agora ele não tinha dito quem era o dragão. Agora o João vai dizer o nome do dragão, olha só.
a antiga serpente, lá do Gênesis, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou por 1000 anos. Então, quem é o dragão? Agora o João deixa claro para nós. O dragão é o diabo. O dragão é a serpente. Toda a sociedade injusta, as Babilônias, Romas da vida, são alimentadas por esse demônio, tá? A injustiça vem do demônio, está dizendo João. Acorrentou por 1000 anos e atirou dentro do abismo, fechando, lacrando, com selo para que não seduzisse mais as nações, até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Então, algumas coisas importantes. O que são esses 1000 anos? 1000 anos, nós já vimos aqui que nós não podemos pegar nada literalmente no João. Tudo dele é simbólico. Tudo dele é simbólico. Se você for no Salmo, eu vou até pegar o número do Salmo aqui, que eu selecionei para vocês. Tem um Salmo, daqui a pouco eu vou pegar o número desse Salmo. Tá, o Salmo... Agora fugiu aqui. Daqui a pouco eu pego o número para vocês. Fala assim, para Deus, um dia é como se fosse... 1000 anos é como se fosse um dia. Daqui a pouco eu pego desse Salmo. Aqui quer dizer que o poder do demônio, ele é limitado. Então, ele volta, você vê, o demônio foi preso, as perseguições acabam. Depois, as perseguições vão voltar de novo. Mas por quanto tempo? Por pouco tempo. O que o João está dizendo é que o mal, ele é limitado no tempo e no espaço. Ele não vai viver, não vai existir para sempre. Por mais que você está com a vida difícil, por mais que as coisas estão difíceis para vocês, vai passar. É isso que o João está dizendo. Então, 1000 anos aqui é simbólico, tá? É simbólico. Então, o demônio foi acorrentado por 1000 anos. Quer dizer, o mal acabou. As perseguições acabaram, mas vão voltar. João está alertando, vão voltar. Só que vão voltar por pouco tempo. Por pouco tempo, depois o diabo vai ser solto de novo. Vi, então, tronos e aos que neles sentaram foi dado o poder de julgar. Quem é que tem o poder de julgar aqui? O João está lembrando dos mártires, tá? E aos que neles sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, então, o João está falando dos mártires. Então, eu vi aqueles que foram decapitados. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Quando Deus criou o mundo, no 7º dia, ele descansou. Então, o 7º dia é o dia do paraíso, é o dia da justiça, é o dia das coisas boas. Um dia, como foi para vocês, que no Salmo, depois eu vou até colocar no grupo lá, e vai dizer exatamente isso, que um dia, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, seja, esses mártires, eles vão reinar com Cristo, tá? As pessoas interpretaram ao longo da história esse capítulo de forma errada, achando que o mundo ia acabar no ano 1000. Na Idade Média, isso foi chamado de milenarismo, achando que no ano 1000 Cristo ia voltar. E não voltou. Aí depois as pessoas achavam que se não acabou no ano 1000, ia acabar no ano 2000. De 1000 passará, de 2000 não passará. Vocês lembram disso? Também não acabou. Não é disso que o João está falando. Ele não está falando do fim do mundo. Ele está falando do reino da justiça. Tá? O mal acabou, veio o reino de Cristo, mas também o mal depois vai se armar contra Cristo, mas Cristo vai colocar o fim a todo esse mal. Tá? Vamos continuar aqui. Então, os mártires, eles estão reinando com Cristo, dizendo o João. Essa é a primeira ressurreição, tá? Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição nossa é aderir ao projeto de Deus, tá? Essa é a primeira ressurreição. Aderir ao projeto de Deus. O que é o projeto de Deus? Os evangelhos falam vida em abundância para todos. O projeto de Deus é vida.
Então, todos aqueles que aderem à vida, os que são batizados em Cristo, que aderem à vida, nós temos a primeira ressurreição. Isso, o Silvestre colocou aí, ó, Salmo 90, versículo 4. Obrigado, Mauro. Tá? Que fala que um dia, 1000 anos é como um dia para Deus. Salmo 94. Obrigado, Mauro. Então, aqui o João está dizendo que a primeira ressurreição é esta adesão nossa à sociedade justa. É a adesão nossa ao projeto de Deus. Essa é a primeira ressurreição, tá? Sobre estes, a segunda morte, que não é a morte física mais, mas é a morte depois dessa morte física, quer dizer, a danação eterna. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. A morte, quer dizer, as coisas ruins, seja na terra, seja depois da nossa morte, não tem poder sobre aqueles que aderiram ao projeto de Deus, está dizendo João. Ele está animando a comunidade, vocês estão percebendo? Quer dizer, os que estão sofrendo agora, os que vão morrer pelo nome do Evangelho, a morte não tem poder sobre eles, tá? Porque eles aderiram ao projeto da vida. Eles aderiram ao projeto da sociedade justa, tá? Então, a morte não tem poder. Então, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são fiéis à sociedade justas, a sociedade justa, diz o João, está lá embaixo, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante 1000 anos. De novo, 1000 anos é uma linguagem metafórica para dizer que é o reino da justiça, tá bom? Quem tem a Bíblia de Jerusalém aí, vai dizer que este reino foi anunciado já no capítulo 5, versículo 9 e 10 do Apocalipse, tá? E qual é esse reino? Será a Nova Jerusalém, a nova sociedade. Então, 1000 anos não é um número físico, 1000 anos é simbólico, para dizer um tempo, tá? Agora, vamos lá. Quando se completarem os 1000 anos, que é o reino de Cristo aqui, Satanás será solto da prisão. Aqui está lembrando aqui que o mal, ele vai e volta. O mal, só que uma hora o mal vai ter fim, porque o mal é fraco. O mal não tem poder sobre a vida. Então, o Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Gog e Magog, esses dois nomes, eles estão em Ezequiel, eles significam as nações gentílicas, tá? Que é as nações que não são cristãs. Gog e Magog, reunindo-as para o combate. Seu número é como a areia do mar. Aqui o João, ele está dizendo para nós que o mal, às vezes ele parece tão forte que ele lembra aquela promessa que Deus fez a Abraão. Quando você Deus fez o convite para Abraão sair da sua terra, fala, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. A sua descendência será tão grande que nem mesmo se você contar as areias do mar, será tão grande. Então, muitas vezes, o mal, ele parece com uma descendência de Deus grande, mas não é. Mas não é. Vocês vão ver aqui. Então, o mal, né, e as sociedades injustas subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Aqui o João está usando a linguagem do Êxodo, quando o povo de Deus ele fugiu do Egito, ele ficou em acampamentos no deserto, tá? Então, o mal ele cercou naquela vez lá, o faraó não conseguiu chegar até o povo de Deus. Aqui agora está dizendo que o mal está cercando o acampamento dos santos. Qual é o acampamento dos santos? As comunidades, tá? Aqui a comunidade. Então, um acampamento dos santos. A cidade amada, a Nova Jerusalém. Se a Babilônia é a sociedade injusta, Jerusalém é a sociedade justa. É aqui um simbolismo, tá? Se Babilônia, Roma representam a sociedade injusta, a Nova Jerusalém representa a sociedade justa, a comunidade dos santos. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Quer dizer, o poder de Deus que vem do alto, né, é ele que anima as comunidades a acabar com o mal. Não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. Deus não criou ninguém para viver na injustiça. Ele nos criou para a vida. Então, Deus vem destruir essa sociedade injusta, tá? Rafael, eu estou aqui no capítulo 20, versículo 10. O diabo que os seduzira
foi então lançado no fogo, no lago de fogo e de enxofre, onde se achava a besta e o falso profeta. Você lembra que o falso profeta e as bestas, né, já tinham sido eliminados antes. E agora o dragão, o demônio, aqui já fala o nome claro do diabo, antes ele falava do dragão, foi lançado lá também. Quer dizer, é o fim do mal. É o fim do mal. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E aqui... Oi, Rafael, você quer fazer pergunta? E aqui, veja bem uma coisa importante para vocês. Não, apertei sem querer. Tá, aqui vocês vão observando que vai se criando a imagem do inferno que nós temos hoje. Lago de fogo e de enxofre. Então, essa mentalidade que nós temos hoje do inferno, ela sai a partir desse capítulo do Apocalipse. Lá foi jogado, então, o dragão, o demônio, e com todas as sociedades injustas, tá? E ali serão atormentados pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqueles que vivem um projeto de Deus vai eliminando o mal da sociedade. Essa é tarefa nossa. Aqueles que são atrelados ao projeto de Deus, que desce do céu, vão eliminando a sociedade injusta. Agora vem o julgamento. Vocês lembram muito bem que lá atrás nós lemos que os mártires pedem para julgar e punir. Então nós vamos ver agora isso aqui, tá? Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Quem que se assenta nesse trono branco? O próprio Deus. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígio. Pessoal, a gente tem que ler isso aqui com os olhos e os ouvidos lá no Gênesis. Lá no Gênesis, fala que Deus criou o céu, morada de Deus, e a terra, nossa morada. Tá? Ao dizer que a terra e o céu fugiram, quer dizer que Deus agora mora com a gente. Não há mais divisão de céu e terra, não. Lembra que no Gênesis falava que Deus andava com Adão no paraíso? Né? Que o próprio Adão escutava os passos de Deus no paraíso? Quer dizer, uma sociedade justa, Deus é tão presente nela, que não há mais essa questão Deus lá e eu aqui. Deus e o homem moram juntos agora. Por isso que o céu, está dizendo João, quando a gente implanta a sociedade justa, quando a gente segue o projeto de Deus, o céu e a terra já não tem mais separação céu e terra. No mundo antigo, o céu era onde Deus morava e terra onde a gente mora. Até hoje nós temos essa visão. Então, com a implantação do reino de Deus, do reino da justiça, não precisa mais de céu e terra. Deus é nosso amigo, Deus é nosso companheiro do dia a dia. Vocês vão ver daqui a pouco isso, tá? Vi, então, os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Então, aqui é a ressurreição daqueles que morreram. Então, os mártires já tinham ido direto para o céu, mas outros não. Os que morreram estão sendo julgados agora por Deus. Os mortos foram, então, julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. É Deus que os condena? Não. Conforme sua conduta. Os que aderiram à sociedade justa, a Nova Jerusalém, vai ganhar a vida, porque Nova Jerusalém é vida. Os que aderiram à sociedade injusta, a Babilônia, vão ganhar a morte, porque a Babilônia é morte. Foi Deus que determinou a morte para eles? Não. Eles mesmos aderiram à morte, eles quiseram aderir à morte. Então, o prêmio daqueles que aderiram à morte é a morte. O prêmio daqueles que aderiram à vida é a vida. Tá? Tem uma música do Padre Zezinho muito bonita que diz assim, uma música que diz assim, diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tem que saber escolher. Se queres matar, também morrerás. Se queres viver, então viverá. Quer dizer, somos nós que escolhemos. Então agora, os que morreram serão julgados conforme a sua conduta. Tá? O mar devolveu os mortos que nele jaziam. O mar aqui é o símbolo de toda a sociedade injusta, tá? Devolveu os mortos que nele jazia. A morte e os Hades é a expressão grega do mundo inferior, entregaram os mortos que nele estavam. E cada um foi julgado conforme a sua conduta. Então, todos aqueles que estavam mortos, agora é o momento do julgamento, tá? A morte e o Hades foram, então, lançados no lago do fogo. O Hades aqui, ele também é símbolo de morte.
as primeiras sociedades cristãs. Então, ou seja, a morte está sendo destruída. Não apenas o dragão foi destruído, a própria morte vai ser destruída. De novo, aqui é mais do que morte física, que é a morte no sentido de negação da vida, tá? E quem não se achava escrito no livro da vida foi também lançado no fogo, no lago de fogo. Ou seja, aqueles que não aderiram à sociedade justa, à sociedade da vida, ao projeto de Deus, eles também foram, então, lançados para a sociedade injusta, para o lago de fogo. Então, esse é o capítulo 20. Nesse livrinho aqui do nosso amigo Bortolini, tem uma reflexão muito bacana que eu gostei aqui dele, que ele fala aqui do capítulo 20, que eu gostei bastante. Ele vai dizendo o seguinte, ele vai mostrando que a sociedade nova que vai sendo construída, ela vai destruindo tudo aquilo que representa a morte, né? Então, ele vai colocando assim, está no capítulo 21, eu vou ler primeiro o capítulo 21, depois eu vou trabalhar isso aqui, a construção da sociedade justa. O que seria a construção da sociedade justa, que é a Nova Jerusalém? Isso está no capítulo 21, que nós vamos ver agora, tá? Então, ou seja, o capítulo 20, só para ficar claro na cabeça de vocês, é o extermínio de toda a sociedade injusta. E quem que é o grande representante da injustiça? O demônio. E a morte. A morte é o último inimigo a ser derrotado. Então, no capítulo 18, foram destruídas as duas bestas e o falso profeta. No capítulo 20, foram destruídos o dragão, né, e a morte. Quer dizer, o dragão, o símbolo, dragão demônio, símbolo de todo mal, vai ser destruído por Deus. Tá? Agora, então, destruído esse mundo injusto, o que precisa ser feito? Uma nova construção de uma nova sociedade. Então, qual que é a representação da sociedade injusta? Eu já falei aqui. Ganância, mentira, poder, fome. Então, tudo isso vai desaparecer, perseguições, tudo isso desapareceu. Por que desapareceu? Magicamente? Está no dedo? Não, porque os cristãos decidiram resistir e profetizar. É isso que o João está dizendo. Se a gente resistir e profetizar, isso a gente fala que é a grande utopia do João. Ele está dizendo, se a gente resistir e profetizar, nós vamos plantar a semente da Nova Jerusalém. Nós vamos plantar a semente do novo projeto de Deus. Do projeto de Deus, que ele sempre foi novo. Então, ou seja, somos nós que vamos plantar a Nova Jerusalém. Não é uma sociedade, vamos dizer assim, no outro mundo. É agora. Nós temos que transformar essa Babilônia que nós vivemos num mundo melhor. Por exemplo, a gente fala, nossa, a sociedade está muito injusta. O que você tem feito para torná-la justa? Na sociedade tem muita mentira. O que você tem feito para proclamar a verdade? Então, é isso que é construir a Nova Jerusalém. Vocês vão ver aqui isso agora. Então, a Jerusalém Celeste. Quando fala de Jerusalém Celeste, nós estamos aqui, principalmente, o João, ele está lembrando dos textos de Isaías. O Isaías falava de uma nova sociedade messiânica em Jerusalém. Esse era o sonho do Isaías, de construir uma sociedade messiânica em Jerusalém. O João, ele parte disso também, mas só que essa cidade não será mais aquela cidade messiânica judaica. A Nova Jerusalém será o símbolo de toda a sociedade justa, de todo o projeto de Deus. Nós vamos ver isso aqui agora, Jerusalém Celeste. Vi, então, um novo céu e uma nova terra. Quem depois quiser acompanhar essa questão do Isaías, está no capítulo 65 e 66 do Isaías, tá? Que ele fala dessa Jerusalém. Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Veja bem, o mar não existe, o mal não existe. Vocês lembram quando Moisés ele saiu do Egito? O que acontece com o mar? Ele se abre. Mar é sinônimo de maldade, de sociedade injusta. Nenhum mal detém o poder de Deus, por isso que o mar se abre. Não é que lá no Êxodo o mar se abriu literalmente. É também uma metáfora para dizer o seguinte, que nenhum projeto maléfico de sociedade justa detém a libertação de Deus. Então, Moisés está trazendo o povo para a liberdade. Os mares vão aparecer na nossa frente, tentando tirar aí essa libertação. Mas Deus vai abrir
Deus não permite que esses males atrapalhem a libertação, o seu projeto. Então, o que diz assim, ó? O primeiro céu, a primeira terra e o mar já não existe. A sociedade injusta já não existe mais. Ela caiu, tá? Inclusive o seu líder, o demônio. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para o marido. Já falei isso para vocês, quem já fez outros cursos comigo, a Bíblia é uma grande narrativa do amor de Deus pela humanidade. Esse amor foi selado com o povo Israel, não que Deus não amasse os outros, amasse, é só o simbólico também, tá? E agora, então, essa nova Jerusalém, ela é uma cidade esposa, ela é uma cidade esposa, são as comunidades, é a sociedade justa. Então, Deus ele está então, criando uma relação, como foi narrado antes, de um casamento. Deus com a humanidade, com a nova humanidade, com uma humanidade que prega a justiça, que vive a justiça, que vive a sociedade justa. Nisto ouvi uma voz forte do trono que dizia, olha que belo isso aqui, eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Quando o povo judeu saiu do Egito, eles começaram a viver em tendas, só que Deus vivia numa tenda separada, chamada tabernáculo. Deus vivia numa tenda separada, chamada tabernáculo. Aqui não, aqui Deus vive com o povo, na mesma tenda, compartilhando a mesma vida, tá? Tem um canto também do Padre Zezinho chamado Shekinah, que diz que Deus desceu do céu e habitou com o seu povo, passou a morar, fazer moradia com o seu povo. Então, nessa nova sociedade, não é um Deus distante, não é um Deus que está no céu, é um Deus que vive com a gente, é um Deus que é o nosso companheiro, está na mesma tenda que a gente. É muito bonita essa visão do João. Então, esse será o povo de Deus, e Deus será o Deus desse povo. Também está escrito lá no livro do Êxodo. Olha que Deus maravilhoso. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. É um Deus solidário. É um Deus solidário. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Pois nunca mais haverá morte, injustiça, né? Nem luto, nem clamor. Algumas Bíblias trazem grito. E nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas já se foram. A sociedade injusta passou. Para aqueles que vivem o evangelho, para aqueles que vivem um projeto de Deus, a injustiça ficou para trás. O que está sentado no trono declarou, então, eis que faço nova todas as coisas. Vocês perceberam que não é uma sociedade fora de nós, mas é a nossa sociedade? Eis que faço nova todas as coisas velhas têm que ser transformadas. As sociedades injustas têm que ser transformadas. O João não está dizendo de uma sociedade diferente. Desculpa. João não está dizendo de uma nova sociedade lá na frente. Ele está dizendo que nós temos que transformar a sociedade que nós vivemos. Eis que faço nova todas as coisas. As coisas que existem têm que ser transformadas. E continuou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, elas se realizaram. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte de água viva. É um Deus... lembra bem que na sociedade injusta, você tem que comprar. Lembra que era comprar caro as coisas? Aqui não, aqui Deus dá gratuitamente. É uma sociedade que não tem dinheiro, é uma sociedade da partilha, E quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. Água viva significa justamente tudo aquilo que gera vida. Para nós hoje é o próprio Espírito Santo, tá? O vencedor receberá essa herança. Lembra que agora são as promessas que os santos pedem? O que eles receberão? O vencedor receberá essa herança. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes,
aqueles que foram idólatras, aqueles que tiveram medo, aqueles que negaram Cristo, porém, e aos infiéis, idolatria, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, os magos, os idólatras e todos os mentirosos. Se vocês contarem aqui, ó, covardes 1, infiéis 2, corruptos 3, assassino 4, impudico 5, mago 6, idólatras 7. Tudo isso é gerado por quê? E todos os mentirosos. A mentira, ela gera os covardes, os infiéis. E quem é o pai da mentira? O demônio. A gente até fala isso, o pai da mentira é o demônio, tá? A sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa sim é a danação eterna, tá? Então, aqui nós vimos, e é isso que eu queria mostrar nesse livrinho aqui do Bortolini, uma coisa interessante. Ele vai dizendo uma coisa muito bacana. O que é sociedade injusta? Que está do versículo 1 ao versículo 8. É uma sociedade baseada na liberdade, na justiça, na solidariedade, na partilha, na fraternidade e na verdade. Então, essas são as colunas que a sociedade justa estão sendo criadas, tá bom? Então, vamos agora finalizando. Estou no capítulo 21, versículo 9. Depois disso, um dos 7 anjos, das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas, quando começou lá o julgamento lá atrás, veio até mim e disse-me: vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro, que é a nova sociedade. Já falei para vocês que a Jerusalém Celeste, ela virou aqui a esposa de Cristo. Quer dizer, os novos cristãos, as novas comunidades passaram a ser a esposa de Cristo, tá? Então, ele então me arrebatou um espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Vocês lembram que quando o demônio foi tentar Jesus, ele levou Jesus para uma grande montanha para ver Jerusalém? E o que o demônio ofereceu para Jesus? O poder sobre o mundo. Jesus negou isso, porque o poder de Jesus é o serviço. O mesmo agora faz o anjo. Só que ele não leva mais Jesus para a alta montanha para ver Jerusalém. Quem que ele leva? O João. E mostra para o João a nova Jerusalém. Não é aquela cidade mais construída pelo poder, mas é a cidade que desce do céu. É uma cidade construída a partir do projeto do próprio Deus. É uma sociedade justa. Tá? Ele não oferece poder para o João. Ele está mostrando a construção de uma sociedade justa, onde o poder é o quê? É serviço, como Cristo fez. Então, Cristo negou o poder. Esse poder que oprime, esse poder que mata. Então, agora, o anjo leva também, quem levou Jesus foi o Satanás. Agora, o anjo leva o João e mostra a cidade que é construída como um projeto de Deus. Tá? Vocês vão ver agora que o João vai narrar que essa cidade ela é construída com uma grande perfeição. Ela é toda perfeita. Quer dizer, a justiça é perfeita. As coisas de Deus são perfeitas. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrando para vocês, tá? Vamos ver aqui. Do céu. Você achou o chinelo? A Jerusalém que descia do céu junto de Deus. Tá aí, tá? Um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu estou no versículo 10. E mostrou a cidade de Jerusalém que descia do céu junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Para quem leu o capítulo 4, versículo 3, fala que Deus ele é como um jaspe cristalino. Quer dizer, essa cidade, ela reflete o próprio Deus. Por isso que ele fala uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por uma muralha grossa e alta, com 12 portas. 12, no Apocalipse, é o número da perfeição. Sobre as portas há 12 anjos, perfeição, com nomes inscritos. Os nomes das 12 tribos de Israel, perfeição. 3 portas para o lado do Oriente. 3 é o número da perfeição também na Bíblia, no Apocalipse. 3 portas para o norte, 3 para o sul e 3 portas para o ocidente. Quer dizer, o João está dizendo, a cidade justa, ela está aberta para todos, para norte, sul, leste e oeste. Ela não é exclusividade dos cristãos, não. Deus ama todos, não só nós cristãos.
ele convida todas as nações a se converterem e a viverem a sociedade justa. Por isso que ela está aberta para todos. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, perfeição, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrada. No mundo antigo, cidade quadrada significa cidade perfeita. Por isso que o templo da Babilônia era quadrado. Por isso que o templo de Jerusalém era quadrado. É para dizer que são coisas perfeitas. Seu comprimento é igual à largura. Perfeição. Mediu então a cidade com cana 12.000 estádios. 12, perfeição. O comprimento e a largura e a altura são iguais. Perfeição. Mediu também a muralha, 144 côvados, que aí lembra a 144 que nós vemos lá, que são aqueles que aderiram ao projeto de Deus. Nós vimos lá 12 vezes 12 vezes 1.000. O anjo media com medida humana. Um vidro, o material de muralha é jaspe. Jaspe significa Deus. E a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Quer dizer, preciosidade, glória de Deus. Os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas, aqui para dizer as coisas boas de Deus. O primeiro alicerce é de jaspe, que significa Deus, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de cornalina, o sétimo de crisópraso, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de amestiça. 12, perfeição. As pedras preciosas aqui não é poder econômico, quer dizer, é glória de Deus. É preciso da glória de Deus. As 12 portas são de 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como cristal. Era cristal transparente. Não vi nenhum templo nela. Não existe mais igreja, porque não existe mais intermediação entre Deus e homem. Deus mora com a gente. Não precisa mais de religião, tá? Pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quer dizer, Deus mora com a gente. O próprio Deus é o templo. A cidade não precisa do sol ou da lua para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina, e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações, olha aquele convite que eu falei da conversão, as nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali já não haverá noite. É vida? E lhe trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará algo de imundo, e nem os que praticam abominação e mentira. Impureza, abominação e mentira significa idolatria. Não haverá idolatria nela. O único que vai ser adorado vai ser Deus. Então, somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Entrarão somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, parou aqui, o convite do João para nós é que nós, através da resistência e da profecia, construamos essa sociedade. Não é fugir da sociedade que eu vivo. É transformar a sociedade velha na nova Jerusalém. Tá? Transformar a sociedade injusta em sociedade justa. É isso que o João está dizendo. Cabe a nós, cristãos, que somos seguidores de Cristo, e temos o nome escrito no livro da vida, construir a cidade da vida. Construir a sociedade justa. Somos nós que vamos transformar essa cidade injusta na sociedade justa. Então, ele não está falando de um outro mundo. Ele está falando do próprio mundo dele, e um convite a todos nós, com a nossa resistência e profecia, construir essa cidade. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. E eu quero depois dar os avisos para a próxima aula. Pessoal, na próxima semana vai ser o fim do nosso livrinho. Que é o capítulo 22. Ele é bem pequenininho. E aí eu já vou, essa semana, entrar em contato com cada um para ver se vocês vão querer fazer o curso de História da Igreja Antiga. Espero que sim. A gente vai começar em fevereiro, porque vocês pegam as férias, tranquilo e tudo mais. Lá com vocês, se eu não me engano, hoje eu postei o vídeo, não sei se foi 46, se eu não me engano. Faltam 9 vídeos para terminar lá, tá? São 55 vídeos. Guto, eu posso passar esse vídeo para frente? É vocês que sabem.
esse vídeo, a gente faz e dá para os cursos daquelas pessoas que pagam curso para nós. Ah, mas é importante essa pessoa ter, eu quero passar? Pode passar. Não tem problema nenhum. A gente passa para vocês como resumo daquilo que vocês fizeram o curso comigo aqui. Lógico, ali é um resumo, hein? Resumo pequeno, 6, 7 minutos, de aulas que nós gastamos aqui 1 hora refletindo, né? Então, aquilo, eu quero passar para uma pessoa para entender o Apocalipse. Pode passar, sem problema nenhum. Isso aí é você que decide se vai passar ou não o vídeo para frente, tá bom? Da mesma forma, o livro sobre história da igreja, eu vou também fazer as filmagens e vou postar. São vídeos de formação. Então, eu vou postar também para que vocês tenham um pequeno resumo. Mas o resumo não explica toda a aula, porque na aula a gente amplia um pouco mais a reflexão. Ali são resumos de aula, tá? Então, a gente vai começar em fevereiro, início de fevereiro, esse curso chamado de História do Cristianismo Antigo. É lamentável, de novo, a gente vai insistir com isso, que poucas pessoas participam. Olha a riqueza desse livro do Apocalipse. É muito rico, é muito rico. Como a história da igreja, a gente conhece quase nada da história da igreja. E então, vocês convidam, como eu falei para vocês, convidem mais pessoas para participar, tá? Para que elas possam aí ter acesso a essas formações, tá bom? Eu agradeço a cada um. Então, na próxima semana, a gente vai, então, finalizar o Apocalipse. Fiquem com Deus, até a próxima semana.